Estamos aqui para mais um Grisa TV, um olhar pangrisiano. E esse olhar está se voltando, nesses últimos programas, para a vida, a fantástica vida intrauterina. Nós falamos no programa anterior sobre a mulher que foi esperada menino durante o período de gestação. Agora vamos olhar para outro ponto de vista. O homem que durante a gestação foi esperado menina. Esse tema, no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, chama-se pessoa esperada de sexo oposto. Tanto a mulher esperada menino, como o homem esperado menina. Hoje nós vamos abordar de forma específica as características do homem esperado menina. Mas eu queria lembrar que como a mulher esperada menino sofre de ansiedade, o homem esperado menina também vivencia ansiedade. Porque a programação do seu subconsciente no período de gestação é a mesma. Vê se depois que nasce, não decepciona mais. Hein? Porque você já irá decepcionar na hora que nascer. Estou esperando uma menina. E vai nascer menino. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a insegurança diante do resultado. Qual é o resultado esperado? Uma menina. E o que aconteceu? Veio o menino. Então, essa insegurança diante do resultado está presente também no homem esperado menina, que se manifesta com a pressa de obter o resultado porque tem medo que não dê certo. Então, o homem esperado menina sempre é ansioso. Mas, o homem esperado menina, ele tende a ficar nervoso. Por quê? Ele vivendo num ambiente onde ainda o processo machista se destaca, então eu digo que às vezes o homem esperado menina passa a ter inseguranças várias, a começar pela insegurança que vivencia na hora do relacionamento sexual. Por quê? Porque ele tem receio de que o passarinho dele não funciona direito, já que ele foi esperado menina. Então o homem esperado menina normalmente sofre de ejaculação precoce. Não são só os homens esperados meninas que podem sofrer de ejaculação precoce, mas muitos, um grande número de homens esperados menina tem essa dificuldade. Mas o homem esperado menina normalmente tem ossatura mais fina. Então ele tem dificuldade de se impor pela sua força física, porque geralmente ele não é tão dotado de força física. Se a mulher esperada homem tem músculos fortes, o homem esperado menina tem músculos mais frágeis. O homem esperado menina tem pele delicada, tem menos pelos. Às vezes a barba demora para se tornar mais forte, mais significativa, mais basta. Então o homem, ele fica inseguro, especialmente na sua adolescência e no começo da sua maturidade, porque muitas vezes ele demora para desenvolver mais as características masculinas e às vezes não desenvolve jamais da forma como desenvolve um homem esperado menino e até mesmo às vezes a mulher esperada homem. Então podemos dizer que o homem esperado menina tem corpo masculino, mas alma feminina. Por isso o homem esperado menina tem a tendência de ser mais colaborador com a mãe. Como a menina esperada homem tem a tendência de colaborar mais com o pai. Até porque às vezes tem jeitinho de moleque
lá na infância, e o pai acaba se sentindo atraído por ela, ou acaba valorizando a menina à espera do homem, acaba sendo companheiro da menina à espera do homem. O inverso é verdadeiro. O homem à espera da menina tem a tendência de ser companheiro da mãe, de ajudar a mãe. Se outro irmão diz não, ele diz sim. Ele está pronto para ajudar. Porque é como se ele tivesse ficado devendo uma conta para a mãe, por não ter nascido a menina. Então é como se ele dissesse: eu não preciso ter sido menina para ajudar a minha mãe. Eu também posso ser atencioso, dedicado, caprichoso, colaborar com a minha mãe. Então ele desenvolve também essas características. Tanto quanto a mulher vai desenvolver características emocionais, físicas e comportamentais, como consequência de ter sido esperado de sexo oposto do que nasceu. Então, o homem esperado menina tem facilidade para desenvolver atividades que seriam mais próprias da mulher tradicional, pelo menos. Então, a maioria, se não a quase totalidade dos homens esperados menina, são alfaiates. Mais recentemente, costureiros. Mas não é porque foi esperado menina que vai ter a tendência de ser homossexual. Isso também queria deixar claro já. Então, essa fantástica vida intrauterina vai definir as suas características emocionais e comportamentais também de acordo com como a mãe o gerou. Como a mãe se sentia quando estava grávida dele. Mas, por ter sido esperado menina, ele vai ter características definidas. Na parte orgânica, na parte física, ele vai ser mais frágil. Ele, normalmente, não é forte nos esportes, mas ele pode ser esperto. E temos muitos atletas que foram esperados menina, mas vencem pela sua inteligência, pela sua habilidade, pela sua rapidez e outras coisas. Não pela força, pela musculatura e assim por diante. Temos também características físicas de que, como eu disse, não só ele vai ter a tendência de emocionalmente sofrer de ejaculação precoce, mas ele vai ter a tendência de nascer com um membro masculino pequeno. Por quê? É como se quisesse esconder a sua forma masculina. Como a mulher esperada homem tem a tendência de ter seios menores, porque ela tem a tendência de querer esconder as formas femininas, porque mostrar as formas femininas seria declarar o seu fracasso de não ter nascido o menino esperado. O mesmo acontece com o homem esperado menina. Então ele tem que, por assim dizer, esconder as características físicas masculinas para ele não declarar abertamente que foi um fracasso não ter nascido menino. Então o homem esperado menina ainda é mais delicado, é mais caprichoso, desenvolve características femininas, gosta de cuidar da casa, se for solicitado e se ensinado. Dizem que tem a tendência a ser bom cozinheiro, basta que a mulher saiba estimulá-lo. O gaúcho diz que gosta de dizer que é churrasqueiro, que é um cozinheiro disfarçado. Mas alguns dizem, não só faz o churrasco, faz maionese, faz isso, faz aquilo, ele prepara a refeição. E as mulheres que têm um marido bom nesse sentido da cozinha ou na preparação de churrasco, às vezes é o bom cozinheiro do domingo, que a mulher fica fazendo outras coisas e ele faz essa tarefa para a mulher, especialmente até pouco tempo, quando as refeições eram muito mais domésticas que lá no restaurante. Hoje, muita gente não faz refeição em casa. Mas, ainda hoje, tem famílias que tendo um bom cozinheiro em casa,
Ele faz questão de mostrar suas habilidades. Na cozinha também. Mas ele também é bom para cuidar da casa. É bom para cuidar das crianças. Ele é mais mãe do que a própria mulher, se a mulher for esperada ao homem. Porque como a mulher esperada ao homem, ela se sente nervosa de estar presa dentro de casa e parece que cada filho que nasce aprende mais em casa. Então ela não tem muita paciência com as crianças, com os filhos. O homem esperado menina tem mais paciência. É aquele que por primeiro começou a trocar fralda de crianças. E é aquele que por primeiro, antes dessa busca que você tem hoje, de buscar o equilíbrio entre homem e mulher, nas suas tarefas de fora de casa e também dentro de casa, o homem esperado menina tinha mais facilidade de cuidar das crianças, de fazer mamadeira, de dar atenção, de pôr a criança para dormir, de contar história antes de a criança dormir e assim por diante. Porque ele, se ele for casado com uma mulher esperada ao homem, ele é muito mais mãe que ela. Porque ele não foi programado durante a gestação para trabalhar fora de casa, e sim ser mulher para atuar mais dentro de casa. Embora hoje os tempos tenham mudado um tanto nesse sentido. Mas a tendência permanece. Então, isso é muito interessante a ser observado, porque uma das frases que nós no Sistema Grisa mais repetimos é: não se trata de culpar pessoa alguma. Trata-se de entender a situação, para entendendo a situação porque isso e aquilo acontece, aperfeiçoar o processo para construirmos uma vida melhor e sermos mais felizes. E também aqui vale, porque o homem esperado menina acaba não tendo, normalmente não tem a tendência de ser um grande profissional. Então, a melhor forma de fazer uma harmonização maior entre mulher e homem é também compreender as características de cada um, especialmente quando se faz presente num casamento uma mulher esperada menino, esperada homem, e um homem esperado menina ou esperado mulher. Por quê? Não é culpa dele de ser assim, ou de ter aquelas reações. Porque quando o homem, vítima do processo machista, esperado menina, se espera dele uma autoridade maior, muitas vezes ele vai devagar. Mas aí quando ele quer se impor como homem, ele explode. E depois, muitas vezes se arrepende porque estragou, ou que não queria estragar, porque ele não fez por maldade, nem por ruindade, nem por ser vergonhice, e às vezes nem mesmo por burrice. E sim, agiu daquela forma incisiva, porque ele precisava demonstrar que eu sou homem. E dizem que em casa quem canta é o galo, e não a galinha. Então, todo esse choque nas relações também acontece. Mas, quando se dialoga, quando se conversa, quando se estuda, quando se analisa, eu diria assim, que esse livro é obrigatório, o jogo e a estrutura das personalidades, para todos os homens esperados menina e para todas as mulheres esperadas homem, e para todos os pais, e para todos os professores, e para educadores e até empresários, para entender melhor as pessoas com quem se relacionam e lidam com elas, seja como filhos, seja como alunos, seja como profissionais das empresas. Então, na próxima semana, nós complementaremos esses 4 programas sobre vida intrauterina e iremos falar de outra temática importantíssima. Aguarde. Até a próxima semana.